É dele fazer isso? Deixa eu ver. Engraçado. Estranho. Nem vi. Boa tarde a todos do grupo Irmãos de Célia Lúcius, da Escola Jesus Cristo. E para começar a nossa reflexão desta tarde, eu vou ler uma passagem do Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um por um, um após outro, e começaram a começar pelos mais velhos. E ficou sozinho, e a mulher permanecia lá no meio. Então ergueu-se Jesus e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima, abençoe nossa tarde e nosso momento de reflexão de hoje. Ilumine também e fortifique os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o pessoal de apoio nos postos de trabalho da Covid-19, que há mais de um ano esses profissionais estão se dedicando suas vidas, expondo as suas vidas, expondo a vida de seus familiares no auxílio ao próximo que neste momento está sofrendo. Fique conosco neste momento de reflexão, que assim seja. A mensagem de hoje, ela ela está no livro Agenda Cristã, intitulada Irmãos em Perigo, foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de André Luiz, ela diz o seguinte: os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais, os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos do problema,
que lhes são próprios, os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram, os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem, os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las, em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço de compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço oportunidade de serviço aos outros. Os que declaram perdoar as ofensas, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Então, essa é a mensagem de André Luiz, e ele coloca na mensagem dele todos esses irmãos que se encontram nessa situação são irmãos em perigo. André Luiz, na mensagem, ele destaca algumas de nossas falhas morais, falhas que pela leitura, ou até mesmo ouvindo essa leitura, a gente consegue identificar no nosso íntimo algumas dessas falhas aqui que André Luiz apontou. E quando a gente identifica, logo a gente tem uma desculpa, vem uma desculpa à nossa mente para justificar o fato da gente estar cometendo essa falha. Mas se a gente comete essa falha, a gente está na condição de perigo, porque a gente está desviando da tarefa que nos foi incumbida no nosso processo reencarnatório, que seria de nos melhorar. E tudo isso daqui são falhas que nos afastam desse melhoramento. Então, a mensagem ela nos leva a refletir para o perigo que estamos submetidos quando deixamos essas falhas tornarem significativas em nossa vida. A passagem do Evangelho que nós lemos no início nos leva a ver o exemplo de Jesus para com a falha do próximo. A mulher adúltera, que pela lei de Moisés deveria ser apedrejada, foi levada a Jesus. E o que Cristo fez? Fariseus, escribas, levaram ela até Jesus e ele fala para que eles, aqueles que estavam ali, que não tiverem nenhum pecado, que jogasse a primeira pedra. Mas o que aconteceu? A autoridade moral de Jesus, a energia de um espírito elevado, fez com que a fala dele chegasse no íntimo de cada um daqueles que estavam ali querendo apedrejar a adúltera. E despertasse neles o sentimento de culpa pelos pecados cometidos. Que despertasse neles um certo constrangimento em pegar uma pedra e atirar naquela pessoa que foi encontrada em pecado segundo a lei de Moisés. E saíram dali, constrangidos pelo íntimo. Porque no íntimo eles sabiam que tinham pecados, que eles tinham pecados. Porque se eles não se sentissem constrangidos, eles iriam atirar as primeiras pedras. E depois que eles saíram, o que Jesus fez? Já que todos haviam saído, julgou a adúltera? Não, ele não julgou a adúltera. Ele não julgou porque ele afirma no capítulo 12 do Evangelho de João, em versículo 47, que ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Então, ele não julgou
a adúltera. Quando verbalmente tentamos modificar o próximo, dando exemplo de forma como ele deveria se portar, mostrando os erros do nosso irmão, apontando o dedo na cara dele, nas feridas, somos o irmão em perigo que André Luiz nos leva a refletir com sua mensagem. Não somos melhores do que nossos irmãos. Somos todos iguais aqui na face da Terra. Se estamos encarnados em um plano físico de provas e expiações, é porque todos nós temos débitos a pagar e muito a melhorar. Os erros que nosso irmão comete, nós também cometemos. Estamos em um mundo de provas e expiações e, na maioria das vezes, as provas que a providência divina nos impõe para testar nossa verdadeira evolução moral, para ver se realmente não vamos falhar, que é o correto, nós falhamos. Nós falhamos, nosso irmão também falha, então não há ninguém melhor do que ninguém. Para que com o seu verbo corrigir o outro. Jesus não corrigiu a adúltera, só orientou ela a ir e não pecar mais. Ele não apontou o dedo na cara dela e falou: você é uma adúltera, como fizeram os fariseus e os saduceus. Pelo contrário, ele não julgou, não apontou os erros e só disse a ela: vá e não peques mais. Se nosso exemplo de espírito elevado não julgou, por que nós iremos julgar? Por que nós vamos passar os dias julgando o próximo, apontando os erros dele e nessa condição de juiz, de julgador, sendo que o nosso exemplo sequer julgou a adúltera, sequer julgou aqueles que praticaram o mal contra ele. As críticas constantes, a língua ferina, o julgamento precipitado, a maledicência rápida são sinais evidentes da falta de elevação espiritual. Né? A mensagem de André Luiz deixa para nossa reflexão íntima que quando julgamos, quando usamos o nosso intelecto, a nossa energia para cuidar do alheio e não de nós mesmos, estamos em perigo. Somos o irmão em perigo. Estamos em perigo porque usamos os talentos que Deus nos concedeu. Ele nos concedeu talentos para nos melhorarmos, para evoluirmos espiritualmente. E nós usamos esses talentos de forma errada e perdemos a oportunidade de uma existência, da existência de agora, que nos foi concedida para nos melhorar, usando esses talentos de forma errada, para corrigir o próximo, para apontar os erros do próximo, para julgar o próximo. Passamos toda uma existência usando mal os talentos, deixando de nos melhorarmos, e ainda hoje, quase 2000 anos, depois de várias oportunidades de vir aqui para nos melhorarmos, para que a gente pudesse reparar e evoluir espiritualmente, através desse processo encarnatório, ainda estamos lá gritando: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Ainda estamos lá atrás. Ainda somos aquele povo que um dia amava e no dia seguinte crucificava. Muitos de nós evoluímos muito pouco. Aí tem algumas perguntas aqui que a gente pode fazer no nosso íntimo. Ainda estamos na condição de não perdoar as faltas do próximo e assim condená-lo. Será que estamos obedecendo ao mandamento do Cristo, amar o próximo como ele ama? Será que atiraríamos a primeira pedra na mulher adúltera se o Cristo não chegasse e dissesse para atirar a primeira pedra àquele que não tiver pecado? Quando julgamos e usamos nossos talentos
para apontar as falhas do próximo e não os usamos para corrigir nossas próprias falhas, estamos seguindo o exemplo que o Cristo nos deixou? São perguntas que temos que responder para nós mesmos, em nosso íntimo, para mais ninguém. E nós só vamos nos melhorar quando identificarmos nossas falhas e corrigi-las. É o que está na questão 919 do livro dos Espíritos. A questão 919, deixa eu abrir ela aqui. Colou aqui. 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Essa resposta foi dada por Santo Agostinho e ele diz o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele complementa a resposta dele. Tem uma segunda pergunta aqui. Cabendo-nos todos a sabedoria desta máxima, de conhecer a nós mesmos, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí ele dá um conselho. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, isso é a orientação de Santo Agostinho. Além daqueles irmãos preocupados em julgar, André Luiz destaca na mensagem que há também aqueles irmãos em perigo que pouco fazem em benefício próprio ou para os demais irmãos, que são os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. O que deveríamos fazer nesse caso? Buscar justificar as falhas em lugar de melhorar e não mais praticar más ações. Então, a gente não deve se defender, e sim fazer o que Santo Agostinho orienta. Fazer um exame de consciência e ver que precisamos melhorar naquelas falhas que estamos cometendo. André Luiz diz, os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Quantos de nós fazemos projetos, chega no fim do ano, fazemos diversas promessas, diversos projetos durante o próximo ano, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou construir isso, vou deixar de fazer isso, e chega no fim do ano, no ano seguinte, não passou de um projeto que não foi à frente, né? Aí ele continua, os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Somos convidados há 2000 anos, há quase 2000 anos, desde que o Cristo veio à Terra, a amar os nossos inimigos, o nosso próximo, mas usamos a falta de tempo para não praticar tais atitudes que Jesus nos ensinou. E isso não contribui para a nossa elevação espiritual. As desculpas que criamos para não ir ao auxílio do próximo prejudica a nossa elevação espiritual, a nossa elevação própria. Quando a escola estava aberta, faltava trabalhadores que abrissem mão de seu tempo livre para auxiliar nos serviços de ajuda ao próximo. Sempre faltava trabalhadores e as tarefas nos mais diversos campos de serviço eram desenvolvidas pelos mesmos irmãos. Determinado irmão estava no serviço da sopa, no culto da assistência, na organização dos encontros festivos da escola
em outras atividades de auxílio ao próximo que a escola tem. Então, antes da pandemia, sempre eram os mesmos que trabalhavam e continua da mesma forma. Não mudou, não mudou muito. Tudo bem que agora a gente está numa situação atípica que é a da pandemia, a gente deve evitar a aglomeração de pessoas. Mas antes a gente não tinha desculpa. Uma desculpa que mundialmente a gente está orientado a não se aglomerar. Então, tentou-se criar novos serviços na época em que a escola estava aberta, para atender a oportunidade da carência material e do afeto das pessoas ali da região da escola. Mas faltou trabalhadores. Trabalhadores que pudessem dispor de tempo em favor da própria iluminação. Não é nem para ajudar o próximo, mas é para auto-iluminar, para auto-ajudar. Olhem as oportunidades sendo desperdiçadas. Irmão em perigo é a mensagem de André Luiz. Adiam indefinidamente para amanhã o serviço de compreensão e do amor ao próximo. É o que André Luiz diz na mensagem dele. Há também, segundo André Luiz, aqueles trabalhadores que acumulam as tarefas por achar correto. Eles acham que, acumulando várias atividades, várias tarefas, eles vão colaborar com o próximo e consigo mesmo. Eles acham que estão corretos. E deixam de dar oportunidade aos outros irmãos que estão ali para poder trabalhar. Este irmão está em perigo. Ele acha isso correto, ocupar-se acumulando de tarefas. Talvez por acreditar que isso seja um trabalho de elevação própria, de elevação espiritual própria. Estar ali, presente, disponível e auxiliando em tudo quanto é tarefa que ele possa executar. E com isso, ele fica sobrecarregado, ele fica cansado, e aí ele não tem o amor que deveria ser para tratar aquelas pessoas mais humildes que chegam ali para serem auxiliadas, porque ele está cansado, e acaba tratando mal as pessoas, afastando aquela pessoa que está ali buscando auxílio. Então, essa questão de acumular serviço é também uma condição que nos leva à condição de irmão perigo que André Luiz destaca. E como que a gente deve fazer para ajudar esse irmão que está em perigo? Todas essas condições aqui dos irmãos em perigo, nós devemos auxiliar. Se ele não tem condições de si próprio fazer o que Santo Agostinho falou, que é o exame de consciência, e verificar aonde precisa melhorar e aonde não e aonde precisa acertar determinadas condutas, se ele não tem essa condição, nós devemos ajudar. Mas nós devemos ajudar julgando, apontando os erros na cara dele, falando que ele está fazendo errado? Não, porque aí a gente volta para o início do texto de André Luiz. Os que pretendem transformar o próximo, modificar o comportamento do próximo, de um dia para o outro, a golpes verbais. A gente volta a ser um irmão perigo. A gente não pode estar na condição de um irmão perigo, embora a maioria das vezes a gente está. Mas devemos fazer um exame de consciência, como orienta Santo Agostinho, para que nós possamos nos melhorar. Devemos nos oferecer para ajudar as tarefas que aquele irmão que está acumulando atividades, a gente deve se dispor, deve estar à disposição para ajudar, mesmo que seja para ficar ali em pé, em silêncio, parado. Vai chegar uma hora que esse irmão vai observar e vai acabar nos pedindo, nos dando alguma tarefa. E pouco a pouco ele vai dividindo as tarefas. A gente não deve fazer o que está aqui na primeira, apontar os erros do irmão. A gente deve se colocar à disposição para que ele possa observar a nossa disponibilidade e aí nós vamos lá e auxiliamos ele. Isso pode demorar meses a acontecer. Isso não vai acontecer do dia para a noite.
E André Luiz nos dá mais 2 alertas de perigo que podemos estar cometendo. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a rogativa que fazemos ao Pai, a Deus, nosso Pai, quando oramos o Pai Nosso. Olha o perigo que nossa súplica, repetida verbalmente, sem que tenhamos uma reflexão mais profunda sobre aquilo que estamos falando na oração do Pai Nosso, olha o perigo que nós estamos submetidos. Perdoar como perdoamos. Muitas das vezes fazemos o que André Luiz fala na mensagem. Nunca conseguimos esquecer o mal que o próximo nos fez. Aquilo fica ali, remoendo nossa consciência, alimentando a antipatia pelo irmão e, de fato, não perdoamos. E nós rogamos a Deus para nos perdoar como perdoamos o próximo. Então, estamos cometendo a falha do irmão em perigo. E aí, a última frase da mensagem: os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Estamos em uma fase, esse momento pandêmico que a gente está vivendo, e que esta fase, ela nos traz um perigo muito grande em relação a esse alerta que André Luiz nos faz aqui, sobre entediarmos com a vida. Este momento de provação ao qual estamos passando e que nos testa de forma bem contundente, nos leva, em alguns momentos, a ficar entediados com a vida. É normal, a gente está preso dentro de casa, a grande maioria, está limitado, a gente não tem mais aquela liberdade, vamos dizer aqui, aquela aparente liberdade que a gente tinha há um tempo atrás. Isso acaba nos trazendo algum sofrimento psicológico e acaba levando à condição em que vamos nos entediar da vida. Estamos em um novo modo de vida e muitas das vezes o querer da vida pretérita, daquela aparente liberdade, nos deixa entediados. Nos deixam desanimados da vida. A falta de uma perspectiva de futuro também nos deixa entediados. E se assim sentirmos, estaremos em perigo. E é o que vemos por aí, muitos de nossos irmãos achando que a solução é a fuga deste mundo. Muitos vêm cometendo suicídio, terminando o curso da vida, o curso da possibilidade de melhorar-se com o suicídio. Sabemos o quão doloroso é tal situação para a família e para o irmão que comete tal fato. E isso é o resultado de entediar-se com a vida. Muito profundamente. É uma condição de ficar profundamente entediado com a vida. É uma condição muito dolorosa de ser vivida e de ser presenciada. Mas este entediar-se com a vida, com a própria vida, de forma profunda, não ocorre de um dia para o outro. A pessoa não dorme bem e no dia seguinte vai lá e comete suicídio. Não é isso. Ela comete esse fato depois de um longo período de sofrimento íntimo. E nós, como irmãos em Cristo, devemos ter sensibilidade para acolher este irmão sem julgamentos, como alerta André Luiz no início da mensagem, antes que ele chegue a praticar o ato de retirar a própria vida. Então, a mensagem de André Luiz, ela nos alerta para que possamos estar em condição de auxiliar o próximo,
nas diversas falhas de nossa conduta. Tanto nós como o nosso próximo está na condição de falhar, de errar. E nós devemos estar na condição de auxiliar o nosso próximo. Essa é a nossa tarefa. É o mandamento que Jesus nos deixou. Amar o próximo como ele nos amou e ainda nos ama. Então, para terminar, vamos fazer a nossa oração de encerramento, porque já passaram dos 30 minutos. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, agradecemos a oportunidade de reflexão desta tarde e que nossas consciências possam ser iluminadas para que, de alguma forma, possamos trabalhar em nossa tarefa de iluminação espiritual própria e que estejamos em condições de auxiliar o próximo. Fique conosco, que assim seja. Boa tarde a todos.